Fernando, para começar, conta um pouco sobre sua história, sobre você, sua idade, onde você nasceu, se é de BH ou não, sua formação acadêmica, se você tiver. Bom, sou de BH, Belo Horizonte, nasci aqui. Eu tenho 47 anos, sou formado em design gráfico, sou artista gráfico, né? Ilustrador também. E tenho um trampo regular na área. E isso aí, cara, sou metaleiro. Onde e como que se deu o seu contato com a música e com o metal? Lá em casa sempre foi valorizado a música, assim, o pessoal sempre gostou de música, tive aquela cultura de ter vinil, de ter disco, comprar disco. Desde moleque, lá em casa, meu pai sempre ouviu desde Roberto Carlos a Secos e Molhados, Beatles, né? E eu sempre tive essa proximidade com música. E acho que eu peguei gosto em ter discos, gostar de música, em gostar de show. Foi em casa, né? E depois, mais pra frente, com o tio, que me apresentou Led Zeppelin, Rush, assim, música metal, rock, né? Na verdade, tendendo pro metal. E eu lembro que o marido da minha tia, na época, ele falou assim, não, vou te mostrar heavy metal. Aí me apresentou ali Judas Priest, Iron Maiden, algumas coisas dessa época. E aí foi, cara, aí não teve mais volta. E o metal de BH, quando que ele entra? O metal de BH entra quando eu comecei a buscar mais sobre metal, né? Comecei a buscar ali. Eu conheci o Judas, o Iron, mas aí eu queria conhecer ali o Ozzy, o Scorpions, o Whitesnake, umas bandas assim. E aí comecei a querer algo mais pesado, né? A conhecer algo mais Metallica, depois ali o Slayer, o Creator e tal. E aí que eu falei, porra, ouvi no rádio Terra uma propaganda do sarcófago, do Hotting, né? O metal mais bastardo do planeta, algo assim. Eu falei, porra, que legal isso aí deve ser bom, né? Menino, 12 anos ali, 11, 12 anos, falei, pô, isso deve ser bom. Aí eu obriguei meu pai a me levar na Cogumelo um dia, e aí você já viu, né? Eu saí de lá com o Hotting debaixo do braço, cara, que eu falei, porra. Aí que eu fui tomando realmente um gosto por metal extremo mesmo ali, death metal, depois thrash metal, né? Chacal, Mutilator. E foi aí que eu fui me envolvendo com o metal de BH. E eu fui conhecendo depois, né? Indo lá e me apresentavam as bandas, os discos das bandas, assim, foi mais ou menos aí lá pra 88, 89 ali, mais ou menos nessa época. E quais que foram as bandas e discos de referência para a formação do seu gosto musical? Cara, é uma pergunta muito difícil de responder, porque eu sempre gostei de tudo. Mesmo quando eu conheci o metal extremo, eu não deixei de gostar ali do Led Zeppelin, do Iron Maiden, do Rush, das bandas assim que eu comecei a ouvir. Então, assim, cara, eu falo que o meu gosto musical é baseado principalmente em heavy, thrash e death, ali, assim, o básico. Eu também gostava de punk, saca, assim, Exploited, eu fui conhecendo Exploited, o próprio Sex Pistols, o Dead Kennedys ali. Eu lembro que era um gosto meio paralelo, tinha um negócio desse, você gosta de metal ou gosta de punk. Eu gostava das duas, e aí eu tinha meus amigos que ouviam punk e meus amigos que ouviam metal. Eu nunca tive uma coisa muito certa, eu sempre gostei de tudo e sempre peguei inspiração em vários segmentos ali do metal, pra ouvir até na banda agora, assim. E você começa sua trajetória como músico, né, como vocalista, no início da década de 90, né, com a criação do Drowned. Qual que era a sua percepção da cena metal de BH naquele momento? Eu sempre gostei do som das bandas de BH, né? Eu sempre gostei de Sarcófago, Sex Trash, das bandas todas. Eu sempre ouvi muito, Mutilator, Overdose, todas. A gente começou a tocar numa época que a maioria das bandas tinham dado um hiato ali de lançamento, né?
muitas ainda ativas. O Withammer estava ativo, o Chacal, o próprio Overdose, não lembro. Mas estava assim, parado de lançamento. E eu estava sentindo falta de bandas novas, autorais, né? Hoje em dia fala muito autoral, né? Bandas novas fazendo música nova, sem ser cover. Porque tinha muita banda cover que tinha tomado a cena por causa do hiato dessas bandas daqui. E aí eu falei, e eu sempre tive o costume de ensaio de banda de amigos, com meus colegas e tal, e falava, pô, cara, vamos montar uma banda. Tá precisando ter uma banda de death metal, tá precisando ter uma banda de death metal. Não tinha mais, assim, novas bandas surgindo aqui. E foi aí que a gente teve essa ideia. Vamos montar uma banda, então. A percepção que eu tinha da cena era essa, assim, tava tendo muita invasão de banda cover, nada contra. Mas, assim, a banda cover, ela não constrói uma cena, né? A banda cover, ela só reproduz um padrão, uma música já existente, já consagrada, no caso. Não acrescenta no cenário metal da cidade, do estado. E aí a gente veio com essa proposta, vamos tocar, vamos fazer banda. E foi aí que surgiu, que a gente começou a ensaiar e formar o Drowned, assim, né? Legal. E o Drowned começa em 94, mas aí passa por um hiato. Passa. E inicia, de fato, atividades em 98, mas só em 2002 lança o primeiro disco. Como foram esses primeiros anos e quais foram as dificuldades encontradas até o caminho para lançar o primeiro disco? Pois é, igual eu te falei, a gente começou bem moleque, assim, eu devia ter 12 anos, eu acho, eu com 13 anos, não lembro direito. E eu e meus amigos, a gente ia muito nos ensaios de bandas de outros amigos. Às vezes mais velhos, que tinham já uma história de banda, né? Eu lembro muito do Profana, do Stanley, do Rodrigo. Era uma banda assim que eu amava essa banda, cara. Eu gostava muito dos caras e do som dos caras, assim. Eles não tinham muito padrão, né? Eles faziam, cada demo era um tipo de som que eles mostravam ali. O Stanley ele é um guitarrista foda, assim. E a gente era muito amigo próximo, eu, o Evaldo, o Fabiano, a galera da turma. E a galera que começou o Drowned comigo. A gente falou, pô, vamos fazer igual os caras, vamos tocar também, vamos fazer uma banda. E aí foi que a gente reuniu, juntou com o batera. O nosso primeiro batera foi o Rodrigo. Não, foi o Bruno, irmão do Rodrigo, que era o vocal do Profano. O Bruno tocou a gente um tempão. A gente ensaiava, eu lembro, no Squat, que era o estúdio do Magu, que era ex-Mutilator. E aí, às vezes, eu via ensaio do Chemaco. Pô, era uma história legal, uma época boa. Saía de manhã cedo, sol rachando, com guitarra até sem case, né? Eu tocava baixo, era baixo vocal. E saía para tocar, para ir no estúdio tocar. Fazia música e tal. A gente sempre tentou levar a sério, mas eu acho que, como a gente era muito moleque, às vezes, não tinha muito aquela coisa da sequência, da continuidade das coisas, assim. Às vezes parava, essa semana eu não posso, e tal. E foi levando, meio no banho-maria. Até que a última formação nossa, o Stanley tocou bateria com a gente. Você tem ideia, o Stanley tocava bateria com a gente. Era eu, vocal baixo, o Stanley na bateria, o Thiago Oderos na guitarra e o Evaldo na outra guitarra. A gente levou esse som ali pouco menos que um ano, alguns meses. E depois disso, cada um foi tomando um rumo, fazendo uma coisa. O Stanley ficou mais ocupado ali com Profana, gravando demos e tal. E ele começou a trabalhar com produção musical também. Aí nós demos um tempo. O Evaldo, acho que eu não conseguia mais tempo para tocar, estava trabalhando e tal, estudando. E aí, uma vez, passou um ano, o Thiago me ligou e falou, Fernando, vamos voltar com a banda? Olha, vamos voltar com a banda. E aí, mas assim, acho que a galera não tá mais, o Stanley não tá tocando mais bateria, o Evaldo, ele não tá mexendo com isso e tal, por hora. Vamos arrumar alguém, vamos arrumar uma galera para tocar. E aí, a gente, nessa época, já ensaiava no estúdio do Grilo. Você, né, tá ligado? O estúdio do Grilo, assim, foi assim uma peça fundamental, eu acho, no retorno do metal nessa época, porque ele abrigava ali todas as bandas que estavam surgindo, era um estúdio sem frescura, podia pôr amplificador no talo e tocar, tal, sem neura.
E ele apoiava, ficava lá, assistia, dava opinião, era meio que um produtor também, né, o Grilão, muito massa. Falava, não, o som tá legal e tal. E nessa época, o Grilo apresentou pra gente o Rodrigo, que é o que toca com a gente baixo até hoje. E aí o Rodrigo, ele me apresentou o Marquinhos. O Marquinhos que é o do toca com a gente, né? Que é o que tá na banda desde o início do retorno, né? O Grilo foi o responsável pela junção do Drowned nesse período. E aí, a gente tinha começado a tocar com alguns músicos ali, primo do Thiago. Aí logo eles desinteressaram, viram que negócio de banda, levar na sério e tal, não é legal, e deram linha. Falaram, vambora, não vou querer tocar e tal. E aí, o Marquinhos entrou, ficou na banda de vez, o Rodrigo entrou, ficou de vez, e o Beto, eu já tinha conhecido o Beto no ônibus uma vez, na galeria, no ônibus e tal. Eu falei, ô Beto, vamos ensaiar com a gente, bora lá. Aí fala, será? Sei lá, vamos ver e tal. E aí acabou que a gente conseguiu juntar e tocar. E depois que a gente formou esse núcleo, eu, o Marquinhos, o Rodrigo, o Thiago e o Beto, a gente conseguiu dar sequência na banda, levar a banda adiante. Esse foi o ponto assim, que eu falo. O Drowned mesmo, do jeito que todo mundo conhece hoje, ele começou ali. 98 é o Drowned. O Drowned de antes foi um embrião ali, foi só uma ideia que surgiu. O Drowned mesmo é de 98. Legal. E nesse processo do Drowned de 98 até hoje, qual que foi o papel desempenhado pela Cogumelo na trajetória da banda? A gente sempre gostou do cenário de BH. A Cogumelo é como se fosse ali o berço disso tudo. Né? A gente tinha gostava muito da Cogumelo, porque a gente frequentava lá tanto para comprar disco, comprar ingresso de show, ir lá conhecer as novidades de BH, do mundo. E as bandas que a gente ouve até hoje, de metal, do Brasil, a maioria é do selo Cogumelo, o selo nosso aqui. Então, para o Drowned, quando a gente começou a tocar, era um objetivo nosso tentar gravar um disco pela Cogumelo. Falei, pô, cara, a gente quer gravar um disco com Cogumelo. É um sonho para realizar. Tá lá no catálogo do Sexteto, do Sarcófago, do Holocausto, do Chacal, das bandas todas, que a gente sempre gostou. Aí falou, pô, legal, vamos lá. E eu lembro que quando a gente gravou a nossa demo, a gente procurou gravar uma demo mais legal que pudesse gravar nas condições, com o dinheiro, com o estúdio que tinha, e ficou um resultado até muito bom. E a gente levava a demo na Cogumelo para vender lá na parte de demo deles, que eles tinham, de cassete. Eu lembro que a gente vendia umas 10 demos por semana, assim. Isso foi foda. Eu falei, pô, que legal, é muita demo na semana vendendo e tal. E a Cogumelo sempre ela sempre foi demonstrando assim, pô, que legal, bacana, vamos trabalhando aí que a gente vai conversar. Futuramente a gente vai conversar. Eu fiquei mó feliz, pô, vamos conversar e tal. E chegou uma hora que rolou, que a gente, pô, vamos gravar vocês, né? A Cogumelo falou, vamos levar adiante. E depois disso a gente... Cara, depois que a gente entrou no estúdio para gravar e assinou o contrato com a Cogumelo, cara, a gente falou, porra, foi assim, né? Realização de um sonho da banda, de um desejo da banda de gravar num selo tão relevante para a história do metal no Brasil, né? E a nossa relação com a Cogumelo, desde o início, foi construída com amizade, assim, com papo, com conversa, a gente entendeu o lado deles para eles entenderem o lado da gente, a gente sempre nessa troca de experiência mesmo, porque ninguém sabe tudo. E a Cogumelo também estava entrando numa época diferente, na época do CD, numa época da pirataria em MP3, né? Uma época com banda nova, com público novo. E a gente estava entrando num mundo diferente agora, pô, com uma gravadora, tendo que fazer shows, vender disco, né? Porque as pessoas acham que a gente gravou e acabou. Gravou e agora? Beleza. Não, a gente gravou, tinha que ralar agora.
tocar em todo canto, vender disco e tal. E isso foi foda, porque, cara, a gente foi adquirindo experiência, foi muito legal. E a Cogumelo, na medida do possível, sempre ajudou a gente a dar sequência na carreira de banda, né, de fazer o Drowned sempre crescer. Na medida do possível, a gente foi subir nesse degrau. E a Cogumelo sempre ajudou, nunca foi um empecilho. Nunca teve nenhuma coisa que ela falou, não, isso eu não vou fazer, isso eu não quero. Sempre foi uma negociação. Sempre tive apoio, o Drowned sempre teve apoio da Cogumelo. Legal. E sobre o estilo musical do Drowned, o som de vocês é marcado por influências melódicas e difere bastante também dessa característica raw, crua, né, que marca boa parte da sonoridade das bandas da cena de BH, seja dos 80, seja dos 90. Né? Como que foi a aceitação do som do Drowned por parte do público e como é? Sim. Estava até conversando com vocês ali embaixo, naquela hora. Eu não tenho uma influência fixa, assim, eu gosto disso, de thrash, gosto de death. Eu sempre gostei de tudo. Eu nunca larguei um estilo. Eu sempre, né, desde das coisas que eu sempre comecei ouvindo. E eu acho que todos na banda tem um pouco disso. O Marquinho, a gente, o Beto, o Tatu, todo mundo ouve tudo dentro do metal. A gente está aberto tanto a novidades quanto a sons antigos que a gente talvez não tenha conhecido. A gente ouve e fala, pô, legal essa banda, tem umas coisas boas aí, uma influência legal. Então, acho que a gente, quando começou a tocar, começou a fazer música, a gente sempre quis ter identidade, sempre quis fazer música com uma cara nossa, diferente. E eu lembro que a gente falou, pô, a gente gosta de tudo. O que é que impede a gente de tocar tudo? De tocar várias vertentes do metal dentro de um som, construir um som. E as melodias, a gente sempre teve influência ali de Judas Priest, Iron Maiden, King Diamond, Merciful Fate, essa coisa, né? E junto a isso, aquela inspiração do Creator, no Dayside, Morbid Angel, Slayer. E nas bandas de Minas também, todos, Witchhammer também, que eu lembro que a banda que a gente ficava de cara, que também eles têm um som muito louco, né? Mirror My Mirror é um som assim, tem blues, tem hardcore, tem heavy metal, tem thrash. E falar, cara, foda-se, a gente vai fazer o que a gente quer e azar. É isso aí. E aí a gente compondo e acho que deu essa forma. O som ficou assim, misturadão. E aí teve gente que depois, futuramente, falou assim, porra, lembro In Flames, lembro Children of Bodom, só que a gente começou antes, né? Quando a gente estava construindo o Bonnie Grinder, a gente nunca tinha ouvido In Flames, saca? Eu nunca tinha ouvido Dimmu Borgir. Foi coincidência, acho que também eles tiveram esse mesmo foco, né? Igual a gente, só que do outro lado, e coincidiu de parecer, mas a gente nunca... Eu nem acho que parece, os outros que falam, né? Porque tem melodia e tem peso, aí fala, esses caras parecem In Flames, mas eu não vejo que parece, saca? Você falando sobre isso, de melodia e peso, eu lembro de um vídeo em que vocês respondiam perguntas e foi colocado, cadê o death metal do Drowned? Ué, cara, o death metal tá aí, cara. É vocal, eu acho. Eu acho que o Drowned pode fazer um disco de heavy metal, o vocal vai ser death. Não tem jeito, eu sou isso, death metal, sério. Eu tenho muito influência... Apesar de eu gostar de tudo, de som, de rock, desde o rock até o grindcore, ali, o punk, eu gosto de... Minhas influências para vocal, quando eu comecei vocal, eu falei assim, eu acho que eu posso fazer vocal, cantar numa banda, é mais death metal. David Vincent, Jeff Walker, do Carcass, Glenn Benton, é mais naquela linha, saca? Futuramente eu fui dando umas acrescentadas ali de outras coisas que eu fui aprendendo e tal, mas acho que a base da minha inspiração para vocal é death metal. Ainda sobre a discografia do Drowned, é uma discografia bem extensa, né? Com 8 álbuns, diversos singles, EPs e registros ao vivo. Como que você avalia a trajetória da banda ao longo desses 20 anos e você considera que vocês conseguiram atingir seus objetivos?
Cara, sim. Eu acho que o Drowned, quando começou, até mesmo antes mesmo dessa formação de 98, da demo, o objetivo era fazer uma banda, gravar uns discos, fazer música, ter uma relevância, conseguir um certo nome na cena, uma carreira que fosse relevante, né? E eu acho que a gente conseguiu, cara. Eu acho que a gente tem muita coisa, a gente tem uma... Pra você ter ideia, a gente tem mais de uns 8 álbuns, puxando a memória aqui, uns 8 álbuns, assim, todos com apoio de gravadora, todos com boas vendas. E eu acho que, assim, todos com boa música, com boa arte, com boa relevância na cena. Então, eu acho que a gente conseguiu, sim, com certeza, o objetivo do Drowned, de ter uma carreira, de ter uma banda, de tocar por aí, da gente tocar no lugar, as pessoas cantarem músicas do Drowned, de pedirem músicas do Drowned. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Muito foda. E o Drowned é uma banda que apresenta uma regularidade de lançamentos que é bastante rara, ou se não inédita, na cena de BH, olhando a cena de 80, 90 até hoje, né? Ou seja, um recorde de 40 anos de cena, vocês estão com quase 30 anos aí, né? No entanto, existe um hiato na discografia de vocês entre 2013 e 2018, né? Como que foi passar por esse período e como a banda voltou às atividades? Foi 2008, né? 2013 a 18. 13 a 18. Eu vou te confessar que eu nem lembro tanto. Mas o que acontece, né? A gente talvez não tenha lançado nada nesse ato, mas a gente não parou. A gente estava produzindo, fazendo música, sei lá, a gente chegou a fazer alguns shows, fez shows nesse período. Eu acho que ali foi um desencontro de agendas das pessoas, né? Uma hora a gente começa a ter muita coisa, trampo. Eu não lembro bem como foi esse período, o que aconteceu nesse período, mas eu não tenho lembrança da gente parado. Deu em casa, pensando assim, ó, o Drowned era legal. Não, eu sempre tenho a imagem de eu no Drowned, saca? Acho que a minha vida adulta é o Drowned. Praticamente, assim, eu vivi Drowned. Não lembro de eu fazendo outra coisa, né? A não ser as coisas cotidianas, assim. Eu sempre estou no Drowned. Produzindo música, arte, clipe, alguma coisa do tipo, eu não lembro. Mas eu acho que esse ato, ele foi um ato de gravação, mas ele não foi um ato de banda, saca? Talvez seja isso. Pelo que eu lembro. E, Fernando, o Drowned tocou em várias cidades do Brasil, né? Incluindo excursão pelo Norte e pelo Nordeste. E também uma série de shows na Europa. Sim. Né? Você vê em 2023 ou depois, 2024, chances para que excursões como essa se repitam? Cara, a gente está sempre buscando tocar o máximo que a gente pode, para o máximo de pessoas, para fazer o nosso som chegar o mais longe que puder. Que eu acho que, assim, nada substitui uma apresentação ao vivo, saca? Assim, o Drowned ao vivo, ele não tem ele tem um impacto que, se o cara vê na internet, não é tanto. Então, assim, eu acho que é muito importante a banda tocar. Hoje em dia, as condições do país, assim, as distâncias, né, e os nossos trabalhos, a nossa vida fora a banda, talvez não possibilite uma turnê igual a gente fazia, tipo, assim, tirar um mês para tocar na Norte e Nordeste, tocar nas capitais quase todas, igual a gente fez. Mas é possível fazer shows, assim, a gente sempre está buscando fechar algumas turnês, assim, mesmo que menores, mas tocar no máximo possível de lugares. Sempre é possível, sempre é possível. Nós estamos abertos aí a negociações e a propostas de tocar sem grilo.
por que uma turnê na Europa e não uma turnê na América Latina? Cara, a gente sempre soube aproveitar as oportunidades, a pegar ali os momentos. Eu acho que a gente, parte do nosso sucesso de carreira, de continuidade, de longevidade, é isso. A gente sempre pega as, as oportunidades e agarra elas e vai. A gente sempre teve a ideia e a vontade de tocar na Europa, na América do Sul, Estados Unidos e tal, naquela época. Eu conheci um cara que ficou meu amigo, o Insano, da Insano Booking na época. Um cara foda, gente boa pra caralho, muito legal, que resolveu investir em turnê fora porque ele tava com esse canal. Ele foi com a banda dele, ele falou, vou levar bandas. Como eu fiquei amigo dele na época no MySpace, fiquei amigo do cara, a gente trocou, eu fiz muita arte gráfica pra ele, muito design pra ele. E ele falou, vamos levar o Drowned pra Europa? Eu falei, vamos, porque ele tem contato na Europa. Ele, vamos embora, vamos pra Europa. Topo, faço. E aí foi. A gente marcou na Europa porque teve o canal de tocar na Europa. É engraçado que o Drowned é uma banda... O Drowned, assim, eu falei assim, a gente deve ser bom pra caralho, deve ser muito legal, as pessoas devem achar a gente boa pra caralho, porque a gente nunca gastou dinheiro com banda. Eu nunca fiz grandes investimentos, assim, vou vender um carro, vou vender uma casa pra pôr o dinheiro pra tocar. O Drowned virar uma banda de sucesso. Não. Todo mundo fudido, todo mundo foi levando o Drowned e assim, ó, oportunidades. Ó, legal, rolou. Ah, vamos gravar. Tudo com esforço, com trabalho, com insistência, perseverança. E o Drowned, ele é isso, cara. Então, assim, a Europa foi isso. A gente falou, cara, a gente vai pra Europa. Mas como é que faz? Como é que é o dinheiro disso aí? O que tem que fazer? Tem que comprar passagem? É lógico, né? Como é que vocês vão? Então tá. Mas o dinheiro vem depois, a gente tem os cachês lá nos lugares e tal. E aí a gente falou, então beleza, assim vai rolar. E foi uma experiência foda tocar na Europa, foi muito legal. O Insano deu um apoio, e é legal, assim, por exemplo, ele estava aprendendo também a fazer turnê. A gente pegou muito perrengue, né? Tocamos em lugar fudido, lugar legal, tocamos pra casa com mais de 500, 600 pessoas e tocamos pra casa com 5 pessoas. O barman, o organizador, o irmão dele e 2 pessoas que trabalhavam no local, tá? Mas tudo é experiência, né? Assim, a gente agarrou aquilo e falou, é o momento de fazer isso. Experiência massa pra caralho. É um metal underground, né, cara? É assim, a gente tocou em vários locais. Nós fizemos 30 shows na Europa, se eu não me engano. Ficamos 40 dias lá, 30 shows. Era tocar embora. Às vezes aí teve 2 vezes que a gente ficou uma semana em Meissen, na Alemanha. E alguns dias parados, assim, day off, em algumas segundas-feiras, assim. Mas foi uma relação massa, divertido. Tocar na Europa. Imagino. E você falou sobre design, sobre arte. Você também contribui para a cena do metal local de BH, mas também nacional, né? Como designer gráfico e ilustrador. Seja com arte para várias bandas, mas principalmente trabalhando para a gravadora Cogumelo, né? De que maneira e quando que teve início essa colaboração e como que é trabalhar para uma gravadora tão relevante? Pois é. Igual eu falei, assim, quando eu conheci o metal, acabou. Eu fiquei grudado. O metal entrou e não saiu mais da minha mente. Eu ia no Carrefour de BH e via, tinha uma prateleira assim, ó, várias prateleiras, na prateleira com várias filas assim de discos do Iron Maiden. E aquelas capas, cara, me encantavam, que eu ficava assim, caralho, velho, que foda isso, cara. É muito legal. Iron Maiden é aquelas capas do Edge, Powerslave, Killers, muito legal. E aí eu fui me apaixonando também pela parte gráfica do metal. Não só pelo som. E desde pequeno eu ia desenhando e reproduzindo isso no lápis, assim. Eu ia trabalhando as artes, fazendo arte gráfica, assim,
vender para meus amigos e tal. E quando eu fui escolher um trabalho, uma profissão para mim, eu escolhi design gráfico, ilustrador, por isso, porque eu sempre gostei de metal. Falei, pô, eu quero fazer isso, quero fazer capa de metal. Era uma época óbvia que o metal estava em alta e a venda de material físico estava em alta, né? Você vendia LP, vendia CD, tinha muito disso, a cultura de colecionar essas coisas. Então, assim, eu entrei para isso. Eu falei, vou entrar como designer gráfico, mas eu quero fazer capa de metal. E fui sempre trabalhando essa ideia comigo. Quando eu montei banda, eu comecei a trabalhar as artes para a minha banda. E foi a partir daí que, quando a gente gravou com a Cogumelo, eu fui entranhando nesse meio também, fazendo arte para as outras bandas. E as bandas de amigos iam me conhecendo e falando, você faz capa, que legal, vamos fazer uma capa para minha banda. Então eu fui aprendendo também com isso. Eu fiz a capa do Absolute Disgrace, né, a primeira capa da demo deles. Eu fiz a capa da nossa demo, do Drowned. Eu fiz a capa da volta do Sex Trash. Eu trabalhei na capa do Holocausto, quando eles voltaram também de volta ao front. Cara, eu fui entrando nesse meio. Fui realizando um sonho de fazer capa de álbuns. E cada vez mais com esse vínculo que a gente criou com a Cogumelo, o Drowned, eu fui criando um vínculo de artista gráfico da gravadora. Quando a gravadora não teve mais o designer deles, ele desligou, ele não pôde mais trabalhar, o João na hora pensou em mim e me chamou para trabalhar com eles. Eu acho que isso foi mais ou menos em 2006, 2004, 2006, algo assim. E foi a partir daí que eu comecei a trabalhar efetivamente com as artes dos álbuns da Cogumelo. De pegar os LPs e transformá-los em vinil, né, os clássicos, né? E aí foi uma coisa muito doida, né? Porque eu ouvia as bandas desde pequeno, desde moleque, e pegar para trabalhar com eles. Aí o João falava, seu Fernando, aqui, ó, precisa trabalhar a arte do Henry. O telefone do Wagner é esse, conversa com o Wagner do Sarcófago. Eu falei, porra, velho, o cara do Sarcófago, conversa com o GG do Sarcófago, eles vão te dar uma orientação aí, como deve ser o relançamento. Depois teve o T-Hammer, pô, me pôs em contato com o Casito, com o Paulinho. E eu fui tendo contato com a galera, né, com a galera das bandas. Isso foi foda, eu tava conhecendo os ídolos, né, as bandas que eu escutava e trabalhando com eles nas artes deles, assim. Isso foi bem legal. E depois disso, foi só saindo, né, eu fazendo capa para banda de outros estados e tal. Realizei um sonho de trabalhar com isso. Foi muito foda, muito legal. Massa. Falando em memória, trabalho e sonho, você fez a direção de arte, a pesquisa de acervo para a confecção do catálogo de 40 anos da Cogumelo. O que é 40 anos de história da cena do metal de BH e de fora. Pô. Conta sobre como foi o processo, quanto tempo durou a pesquisa. O que rolou? A Cogumelo fez um catálogo de 30 anos deles. E o ponto de partida foi esse catálogo de 30 anos. No catálogo de 30 anos, eu participei na seleção de todo o material, de escanear, de digitalizar algumas coisas que não tinha digitalizado ainda e buscar nos arquivos que estavam até assim meio que perdidos ali, desorganizados e tal. Foi dar uma geral. Eu fui fazendo isso, na verdade, ao longo do tempo que eu fui trabalhando com eles. Chegou no 30 anos, eu tinha tudo ali meio pronto, eu já passei. Só que em 10 anos, a gravadora cresceu e lançou muita coisa e expandiu demais. Então, quando o João me chamou para fazer o de 30 anos, o de 40 anos, aí eu tive que selecionar todo o material que foi produzido nesse período, dar uma reorganizada,
colocar assim junto, lógico, junto com a assessoria do João, o que era mais relevante, o que não era tão relevante mais, ou o que tinha ficado menos relevante, e foi desenvolvendo esse trabalho de história mesmo, de pesquisar anos de lançamento dos trabalhos e tudo mais. Assim, foi um trabalho muito legal e que, de certa forma, eu estava já e muito entranhado na parte gráfica da gravadora, né? Então, assim, quando o designer que estava trabalhando de 30 anos falou que não poderia fazer o de 40, a opção deles foi eu de cara, porque assim, eu conhecia já de cabo a rabo tudo o que tinha se passado nesse tempo todo de gravadora. Então, assim, foi um trabalho muito, muito legal e eu gosto muito dessa pesquisa que eu tive que fazer dentro de cada época e de cada disco, porque é a história, né, do metal. Assim, aquilo ali, o catálogo da Cogumelo é uma preservação da história do metal em Belo Horizonte. Da nossa história, né? Da nossa história. E falando sobre a nossa história, você escutou a primeira geração do metal de BH ainda nos anos 80. Né? Na década de 90, você presenciou o hiato e participou do renascimento e da renovação da cena. E tem trabalhado, participado da renovação e da construção da cena de diferentes maneiras desde então. Né? Como que esse trabalho como músico e como designer, e a participação nesse contexto, está em como você consome, faz música e faz arte? Bom, igual eu falei, cara, o metal para mim é um prazer. Eu gosto de estar presente em todas as esferas ali. Eu acho que eu tenho a contribuir com tudo ali dentro do metal. Eu lembro quando a gente começou, que a gente estava voltando ali com uma atividade, e uma atividade de se consumir bandas que tocam as próprias músicas. Ali eu falei, pô, a gente está movimentando a história, a gente está realmente levando a história adiante com o nosso trabalho. E eu gosto também, e como eu sou muito ligado na parte visual, nas capas, eu acho um trabalho muito importante e eu acho que o metal ele diferencia de outros estilos, justamente por isso, por apresentar uma perspectiva de música muito mais com muito mais camadas do que outros estilos. O metal ele tem uma infinidade de aspectos e isso eu acho que fideliza o fã de metal. E é o que me fidelizou como fã de metal, um cara que gosta de ouvir metal. É a parte visual, é a parte musical, é a parte ali Você está vendo o cara tocar, a hora que ele para de tocar, você vai lá e troca uma ideia com ele, compra um disco na mão dele, compra uma camisa na mão dele. O underground é muito legal nesse aspecto. E eu até me perdi ali do que você tinha falado, do que você tinha... Não, como que esse tempo todo de participação de tantos contextos diferentes e formas de atuação diferentes, Sim. impacta em como você João, consome e faz arte e música. O João falou um dia lá numa entrevista, ali numa palestra sobre o catálogo, assim, o Fernando, ele é dois caras dentro da gravadora, né? É o cara do Drowned e é o cara da arte gráfica, ali, o cara que trabalha com a produção gráfica. Eu tenho que tratar com ele de duas maneiras diferentes. Né? E o João falou que eu sei lidar com isso. E realmente, quando eu vou lá com ele, vou lá na Cogumelos conversar com ele, João, reunião sobre o Drowned. Aí é uma coisa. Outra coisa, não fala de gráfico, não fala de nada, é discutir as ações, os lançamentos, as coisas relacionadas ao Drowned. E quando eu vou lá conversar sobre arte gráfica, algum lançamento, relançamento, é outra história. Não mistura nada, nem formas de pagamento, nem formas de troca, permutas, não, é dois caras. É legal porque
quando eu vou tratar com uma banda também sobre uma arte, eu não sou o cara do Drowner, eu sou o cara que faz arte gráfica, né? É muito interessante essas duas facetas, assim, de atuação na cena, né? Eu sei me dar bem com essas duas partes, assim, do cenário. Eu falo que eu também sou um consumidor muito forte disso e eu tô cada dia que passa, eu tô focando cada vez mais no metal underground, sabe? Pra tudo. Tanto no som do Drowned, quanto nas artes que eu faço, eu tô cada vez mais saindo do computador, tô indo cada vez mais pra parte de desenho mesmo, de pintura, de trabalho físico ali. E consumindo cada vez mais shows underground, discos de bandas underground, porque eu acho assim que, cara, a sinceridade do metal tá aqui, tá no underground. Eu acho que o metal, ele tá indo para um caminho, o metal mainstream e as bandas que pretendem ser mainstream, às vezes elas nem vão conseguir, mas elas estão tendendo a um caminho muito comercial e muito falso. Não estou sendo assim, eles são falsos. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando assim, não tem aquela sinceridade, sabe? De chegar, produzir um som, não porque você precisa vender, precisa agradar alguém, mas porque você gosta do que está fazendo e você está tocando aquilo, porque você é influenciado por bandas também underground que vêm produzindo som, que você fala, não, vou tocar desse jeito aqui, que isso aqui é legal, os caras vão banguear no show, esse mosh é legal, saca? Aquela coisa assim, sincera do metal que o Belo Horizonte sempre teve, né? Eu acho que o reconhecimento, o sucesso do metal tá nesse ponto, não em se comercializar, em fazer música mais pop, mais bunda mole, para as pessoas consumirem como um produto qualquer. Sabe, o metal é muito além disso. O metal, ele é uma cultura, uma contracultura, ou sei lá como fala esse negócio. O metal é isso, cara, é underground, sabe? Assim, acho que a tendência eu acho que o que deixa o metal resistente a tudo isso que vem querendo abafar é a gente ser resistente e ser underground, sabe? Ser sincero com a nossa arte. O metal é uma arte. A gente tem que ser sincero com isso. Não adianta você querer fazer a coisa... Vamos tirar um solo, vamos fazer um vocal mais ameno, vamos fazer uma música que as pessoas que não vão... quem é metal e ponto final. Não tem desculpa. Sabe? E você falando sobre essa questão do underground como uma cultura pautada por uma autenticidade modelada à mão, feita, né, com aquilo que tiver à mão. Né? Como que você vê a cena do metal de BH hoje, comparando com a qual você encontrou, se moldou e conviveu na década de 90? O que mudou e o que permanece? Cara, o metal, a cena metal de BH, quando ela retornou em 90, no meio de 90 praticamente, ela veio com força total, né? Assim, Drowned, Perpetual Dusk, Pathologic Noise, que é anterior, mas eu acho que ele cresceu muito, o Pathologic cresceu muito na década de 90, né? Gravou discos, a banda ficou foda. Tinha ali o Morphe Rage, que tá até hoje. O Mortal Scenery, a banda que é Divine Death. Divine Death é a minha inspiração de death metal, é o Divine Death, sacou? A nossa Malu ali, a Joe Bent, né, que a gente ficou brincando. Eu acho assim que o tempo passou, né? Todo mundo as bandas realmente foram mantendo ali a cultura do metal ativa,
todo mundo continuou tocando. O Divine Death tá até hoje, continuou tocando. O Pathologic Noise continuou tocando até hoje. O Drowned, o Mortifer Rage. Eu acho que a cena ela se reforçou, foi crescendo, foi desenvolvendo, passou por várias dificuldades, como todas as cenas, né? E teve pandemia. Tem quem ficou forte aí depois da pandemia conseguiu aí emplacar de novo e manter ativa a banda. E eu acho que hoje a gente vive um momento muito foda, que as bandas estão produzindo muitos trabalhos, estão crescendo, e eu vejo que a cena está bem unida. A gente chega para tocar é uma festa, né? Todo mundo amigo, todo mundo trocando ideia, todo mundo ali, um prestigiando a banda do outro. Eu tô vendo muita gente mais nova, não só fazendo banda, como indo nos shows, tocar nos shows. E quando vem uma banda do Brasil, de outro estado, por exemplo, igual teve aqui no Rock in Beer, o Disgrace and Terror, aquela outra banda, cara, de black metal, esqueci o nome. O Velho tocou aqui. Cara, foi do caralho, foi assim, devastador, todo mundo empolgado, curtindo, comprando disco dos caras, camiseta. Nós estamos num momento excelente do metal underground aqui, de valorização mesmo da cena. Muito foda, muito legal. E sempre que se fala da música extrema brasileira, seja a imprensa leiga, especializada ou pesquisadores universitários, mencionam o som feito em BH como um ponto de mudança em relação ao som feito em São Paulo, Rio de Janeiro. Sem bairrismos e tentando entender o metal que se fez e se faz em BH e na região metropolitana. Por que aqui se produz esta música? Ou o que o metal feito aqui tem de específico? Cara, quando eu comecei a ouvir metal do Brasil, quando eu falei, pô, aqui no Brasil tem banda foda, eu fui direto nas bandas de Minas. E eu até escutava bandas de outros lugares, mas as bandas de Minas que me chamavam a atenção. Igual você falou, não tinha bairrismo, não tinha nada. Eu pegava o disco, o vinil, punha no som, me chamava a atenção a autenticidade do som das bandas feitas aqui. Aquela crueza, aquela sinceridade no som que tinha das bandas daqui. Não que as outras não tivessem, mas aqui parece que a arte era levada a sério, ela não tinha influência de coisas externas ao metal. Era uma fusão ali do metal com o punk, muitas vezes. Você via ali no thrash metal, o Sepultura, o próprio Sarcófago. Cara, você ouvia aquilo e falava, cara, aquilo não existe em lugar nenhum. O disco metrancado, direto, porrada. E era diferente do metal feito em qualquer outro lugar. Você pega aquela coletânea Warfare Noise, saca? Fala, o que é isso, cara? Isso é feito aqui, que foda, que negócio legal, que cast foda Cara, você vê os moleques tocando o som, às vezes sem nenhum cuidado de produção, saca? Você vê assim, aquilo é bom do jeito que foi produzido. O cara plugou, tocou, gravou e falou, pô, ficou foda. Não tem pós-produção, nem pré-produção, é muito sincero. Eu acho que isso chama muita atenção, chamou muita atenção na época e ainda até hoje. Você vê que a gente cultua o metal feito aqui em BH, assim, acima de tudo. Eu acho que isso é um ponto que deixou o metal de BH muito, muito reconhecido. Ele é realmente a expressão do que as pessoas da época sentiam, sabe? Aquele ódio ao preconceito, o cara era headbanger, né? Porque o cara era cabeludo, o cara era negro, o cara era suburbano, o
cara morava, sabe? Era aquela coisa assim de, porra, cara, eu vou pôr meu sentimento pra fora. Metal, eu acho que o metal de Minas é muito isso, saca? E por isso que ele flerta muito com o punk, eu acho, assim, na ideologia, no jeito de fazer música e a própria falta de, às vezes, de estrutura das bandas que deixava esse som diferenciado, saca? Então, assim, é sem palavras. E quase finalizando, tá? Atualmente tem sido criados museus dedicados ao metal no mundo, né? Tem o House of Metal em Birmingham, tem o Tampa Bay Museum of Metal na Flórida. Em BH, o Casito tem organizado a Mostra Metal Minas. Voltando, no caso de BH e da região metropolitana, um museu que reunisse materiais contando a trajetória do metal aqui, quem fez, quem produziu, quais foram as referências, você considera que contribuiria para uma revitalização da cena? Demais, demais, contribuiria muito. Nós estamos num momento muito bom, que eu acho, da cena, de renovação, de reconhecimento. Eu acho que qualquer atitude que exponha parte da história que não está explícita para todo mundo é fundamental, sabe? É muito importante. Trabalhando nos arquivos ali da Cogumelo, cara, ali tem coisas maravilhosas, sabe? Assim, cara, eu não tô puxando saco, eu não tô puxando sardinha pro meu lado ou pro lado da gravadora. Cara, é incrível. Você tem ali pinturas originais das capas icônicas das bandas. Você tem cartas, você tem letras escritas à mão. Você tem ali aquele documento que enviava para a censura liberar a letra para entrar no disco, para gravar a música. Muita coisa dessa época, saca? Você tem tudo ali, cara. Foto de bastidores de gravação. É um material que, se o público visse, o cara que está ali, assim, quase virando metal, ou então, assim, simpatizado, na hora que ele visse aquela coisa toda, ele fala, não, é isso, saca? É encantador, assim, o tanto de cultura, o tanto de material bom que a gente tem para mostrar, saca? É a capital do metal, extremo, assim, eu diria. BH é foda, cara. Não tem jeito. E para finalizar, Fernando, você como músico, como designer, né? Se você fosse elaborar um box que fosse uma antologia de discos e fotos sobre os 40 anos da história do metal, que bandas não poderiam ficar de fora? Vou falar aqui do metal do Brasil. Extremo, que é mais minha praia. Eu acho que Sarcófago não pode faltar, por mais controverso que seja e tudo mais. Marcou território, fez a história. Sepultura já tá difundido e tudo mais, mas o Sepultura do início, né, ali até Esquizofrenia, Arise, Beneath the Remains, é um ponto muito forte do metal, é uma ascensão muito grande do metal, uma exposição do metal para as pessoas que às vezes não tinham como conhecer. O Chacal, eu acho o Chacal uma banda. Os caras são guerreiros, os caras assim, eles não, eles assim, musicalmente excelentes, saca? Pô, você vê ali o The Man in His Own Jack, é um discão, saca? É meu disco de ouvir sempre do metal brasileiro. Atuantes na cena, talvez hoje nem tanto, mas, assim, porra, né? Muitos anos de estrada, assim, a banda que eu gosto muito, o Chacal. Eu acho que na década de 90 a gente teve uma importância legal na cena, assim, a gente conseguiu fazer um barulho na cena,
uma relevância na cena que não se via há muito tempo, né? Eu acho que o Drowned é uma banda assim que ele tem o que falar, ele tem o que dizer, né? Ele mostrou isso desde o início, né? Fizemos turnê na raça, tanto aqui quanto fora. Eu acho que o Drowned é uma banda que eu acho que merece entrar, saca? Nesse compilado. Cara, assim, eu fico assim pensando muito porque eu não quero ser injusto, porque eu acho que tem muita banda com muita importância na cena, saca? Sei lá, cara, eu acho que fora de BH também, apesar de a gente ter puxado muita sardinha pro nosso lado aqui, o fora de BH também tem muita banda que eu gosto e que é boa. O Vulcano, por exemplo, eu acho que é uma banda assim de muita raça, é uma banda muito importante, que eles estão ativos até hoje, saca? E com produção efetiva e ativa sempre. Eu acho assim que dava para fazer nesse box um capítulo com essas bandas e um outro capítulo extra com várias outras, contando a história de várias outras e falando sobre a cena em geral. Aqui a gente, hoje, eu consigo ver que quem tem o metal que nós temos aqui no Brasil não precisa mais de metal gringo, saca? De ouvir metal de outro país. Eu acho assim que quando a gente começou a ouvir metal, ouvir rock, que eu te ouvia Led Zeppelin, ouvia Black Sabbath, ouvia Iron Maiden, Scorpions, é uma coisa. Mas aí você vai passando as décadas e chega assim na 2000. Cara, quem precisa ouvir outro metal de outro país, de outro lugar, plastificado, feito para vender, feito para ser inserido em mercados, metal em nichos. Não precisa disso. Se você tem um metal feito aqui no Brasil, um metal sincero, um metal feito na raça, um metal feito por quem realmente gosta. Eu falo para vocês, o metal feito aqui é para quem gosta, saca? Eu poderia ter parado com essa merda há muitos anos. Eu não ganho porra nenhuma, saca, com metal. Eu não ganho dinheiro com metal, velho. Ninguém ganha dinheiro com metal. Eu não pago uma conta de luz com metal. É feito por amor, por quem gosta. 90% das bandas é assim, é porque gosta. E aí a gente faz um metal relevante, bom. Quem ouve metal não precisa de ouvir outro metal. Você pega uma banda gringa, o cara faz um disco meia boca, na década de 2000 pra frente, um disco meia boca, paga pra sair nas revistas, paga pra fazer show, e a galera fica, porra, a banda fez não sei o quê. Cara, os caras estão fazendo a obrigação, estão fazendo menos que a obrigação deles de fazer um disco foda. Ninguém faz mais disco foda, gringo. Qual disco foda que você ouviu de uma banda exterior, uma banda americana? Esses caras fazem disco pra vender. Tem que ter a forma tal, o visual tal, a foto tem que ser assim, a gente tem que ter a nota tal, saca? É tudo moldado, é tudo refilado ali para atingir uma galera. Cara, isso, o metal nesse aspecto está perdendo sentido. Isso é inútil, ninguém precisa disso mais. Cada vez mais eu estou voltando aqui para o underground, para as bandas do Brasil, as bandas que fazem o metal realmente sincero, realmente o que gosta. Cara, saca? Você vê um show do Velho, que eu assisti 2 shows do Velho, a banda Velho. Cara, a banda é maravilhosa, cara. A banda é sincera, a banda toca um som que você fala assim, pô, velho, que foda, que legal. Você ouviu Disgrace in Terror? Os caras rodam o Brasil, rodam o exterior, tocando na raça, porque gosta, saca? E vem nego me falar, você ouviu o último de tal banda? Os caras aí da Suécia. Foda-se esses caras, velho. Esses caras estão se fudendo pra todo mundo. Os caras são nazistas, são black metal nazistas, essa porra toda. E fica nego babando ovo aqui. Cara, ouve banda do Brasil. Você é brasileiro, você é latino-americano, ouve banda daqui, saca? Não fica ouvindo esses negócios plastificados, comprando enlatado dos outros. Aí põe na geladeira lá e fica lá ouvindo, achando que tá foda. Não tá, cara, saca? Aqui no Brasil tem muita banda legal, muita banda foda, tanto old school, as bandas antigas, as bandas novas. Tem muita cara fazendo som novo, relevante na cena, saca? É uma cultura realmente relevante
inclusive para a vida das pessoas, porque os caras falam coisas daqui, coisas nossas, saca? Coisas do Brasil. Então, cara, o metal é isso, saca? O resto é música pesada que eles querem te vender para você ficar aí cego, escutando um sonzinho pesado e... vai se fuder essa porra. Tá? Fernando, a gente só te agradece a colaboração. Tamo aí, cara. Obrigadaço, cara.